geração, com Deus no lado direito, o mapa no peito e o laço na mão. Ausente, fico sem jeito, me sinto feito pela metade. São parte do meu retrato. Programa Clarim Campeiro, aqui na Rede Tchê de Comunicações. Estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos desejar um bom final de semana a todos, um bom sábado, uma boa camperiada a todos que estão participando. E lembrando aos patrões tradicionalistas, patronagem, prendas e peões, que logo mais, a partir das 18 horas, mais um encontro de tradicionalista lá no CTG Farroupilha, e a coordenadoria da 4ª Região, o coordenador Marcos, espera todos para estarem juntos lá em mais este encontro de tradicionalistas que acontece lá no CTG Farroupilha a partir das 18 horas. Desejamos a todos um bom final de semana, que todos possam participar dos eventos e um bom final de semana a todos. Até o próximo sábado. Neste floreio de gaita peguei o mundo por conta, e hoje meu verso é um recado para o Brasil de ponta a ponta. Em qualquer galpão distância que chego é meu palacete. Em qualquer galpão distância que chego é meu palacete. Amarga hospitalidade, costela gorda é banquete. E é bem assim, companheiraço velho desse Brasil de Deus. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio Tchê Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Aos sábados pela Tchê Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta e Esco GD. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 1º de fevereiro de 2020. Agora são 12 horas e 2 minutos e a temperatura aqui na Praça Osvaldo Aranha é de 31 graus. Satisfação em estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados do meio-dia até a 1h da tarde aqui na sua Tchê Alegrete. E hoje me acompanha na técnica Mantovani Beuque. E o Cidade Rural, Mantovani Beuque, que chega de férias, tem a força de...
Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, 12h04. Me acompanham no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Também Homero Tarragô, médico veterinário, leiloeiro do nosso Alegrete e região. Também está conosco o Adão Faraco, advogado e líder político. Senhoras e senhores, no programa de hoje vamos falar sobre mercado de carnes e também sobre o plano diretor de desenvolvimento do nosso Alegrete. Doutor Homero, inicio com o senhor. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Conversamos aí quase no início do Cidade Rural, já estávamos com saudade, porque temos que falar do mercado de carne, as perspectivas, porque nós tivemos aí, no final do ano passado, com bons preços, bastante favorável. E o janeiro parece que se manteve, né? Tivemos, então, qual a avaliação, senhor Homero, deste janeiro de 2020? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos. Tem um número expressivo de ouvintes desse programa. Pois é, o mercado da carne do boi sofreu um sobressalto aí a partir do mês de outubro, que só agora a gente está sabendo as verdadeiras razões. E eu gostaria até de dividir o que a gente fica sabendo com os outros. O que aconteceu para um produto subir numa situação, numa economia estável, como está a nossa, subir 40% em 15 dias? Bom, o que se soube é o seguinte, que em outubro houve um grande temor lá pelo governo chinês de um desabastecimento de proteína vermelha. E eles tomaram as providências, porque lá os bancos são todos estatais, tipo o nosso BNDES. E eles financiam normalmente aos importadores de carne em torno de $1.000 por tonelada de carne. Mas quando eles sentiram esse perigo, eles chamaram esse pessoal lá e deram $5.000 por tonelada. Vão lá e tragam carne. Eles saíram adoidados por toda parte e chegou aqui no Brasil e os frigoríficos, para conseguir o produto, porque tinham uma remuneração, foram subindo 20%, 30%, 40%. Isso que aconteceu em outubro. De lá para cá, o que se notou? O preço chegamos a vender a R$8, a 240 a arroba, né? O que aconteceu? Passou esse temor, as coisas normalizaram lá, eles voltaram a dar os R$1.000, os $1.000 por tonelada, então estabilizou. Então, o que você diz? O doutor Adão, de chegada aqui, me perguntou, o preço do boi baixou, não baixou? Não, o que os entendidos, os estudiosos, qual é a tendência? Que nós vamos ficar com a arroba do boi
Falei arroba porque o Brasil inteiro trata disso. E o pessoal já sabe converter. Entre 190, o mais comum, o boi esse do nosso mercado interno, e 210, 220, o que eles chamam de boi China. Tá? Ou seja, de 6,80 a 7, 7,20. Essa é a tendência a ficar. Não vai baixar e não tem como subir muito, porque senão bate no consumo e essas coisas. Mas é um preço que remunera, que nós estamos no meio do ano, a gente diz, será que lá no fim do ano nós vamos vender boi a 6? Era a grande expectativa. Estão vendendo a 7, estão achando que não está tão bom. É que um dia você vendeu a 8 ali durante uns dias. Mas por que você fala tanto na China, né? Quando estamos falando aqui em Pecuária, estamos aqui em Alegrete, estamos meio longe, né? E deve estar o nosso produtor lá no fundão. Por que se fala tanto em China? Porque ela estabiliza a oferta, né? São 1,5 bilhão de habitantes e eles consomem 20% da carne. Bem, então esse é o grande detalhe. Deixa eu só, antes como do não? senhor mandar um bom dia, Cíntia, bom dia, Homero, bom dia, o Adão Faraco, que está aqui também, bom dia aos ouvintes. Hoje no programa Tica só a autoridade, né? Ah, sim, hoje é um programa top de autoridade. O Adão Faraco, do senhor nós não vamos falar, esse secretário tem uma vida estrondosa. E o Homero tem mais de 40 anos só na parte de gado aqui em Alegrete. 40 anos. 40 anos de como sabe e transmitir o que sabe. É verdade, isso que é importante. Mas, Homero, só o seguinte, para nós voltar um pouquinho para não avançar demais. Quando a China deu esse... Tem 2, 3 correntes aí. Quando a China, lá em outubro, em novembro, deu esses $5 mil para o pessoal adquirir o gado, é porque eles estavam sem carne lá. Exato. Alguém diz uma outra corrente, que é uma imaginação, porque nós falar da China, nós imaginamos muito. Sim. E subimos poucos, porque eles são muito fechados. Nem eles divulgam os números deles. Então é complicado. Isso é verdade. Segundo o que está na internet, a gente entra aí, é 1.450 bilhões de habitantes. Mas ninguém sabe se não é 1.600, 1.700. Nem sei se eles sabem quanto eles têm. Porque é muita gente. É difícil de contar, né? Quanto nasce e quanto morre. Então, é complicado. Bom, por exemplo, assim, nós achamos que São Paulo é uma cidade grande. Um monstro de cidade. Na China tem 60, 70 cidades, o dobro de São Paulo. Os números são. Então, para mostrar aqui. Bom, mas aí é o seguinte, tem uma corrente que diz o seguinte, que eles lá estavam prevendo que iam ter que fechar os portos. Será que pode isso? Eu não acredito, por causa do coronavírus. Então eles precisaram comprar. Tem uma corrente que diz que eles precisaram comprar bastante naquele momento. Depois, coisa e tal. A gente nunca sabe, mas que... Mas esse dado que surgiu, eles tiveram, não sei se chegaram a ter o desabastecimento ou tiveram o temor do desabastecimento. Eu, para mim, tem uma outra corrente tem uma outra corrente que diz o seguinte, que na realidade eles se desabasteceram de carne por causa da mortandade de 6 meses antes que é o mais coerente, né? Por causa da mortandade de suínos, de porcos, eles ficaram sem, então eles foram atrás e precisaram. Aí estabilizaram e tentaram voltar o preço para baixo. Mas agora veio todo esse negócio do vírus. Isso é a coisa mais coerente, né, Romero? Agora tem a história do coronavírus. Então, exatamente, que é o que o pessoal está falando. Né? Então vamos falar do coronavírus, porque está muita gente assustada. O que vai acontecer? Vai ser negativo? Bom, pois se fica todo mundo... O que eu consegui saber? Que isto pode ser altamente positivo para o nosso comércio. Dizer que um vírus é positivo, vamos explicar, né? A doença não. É que o coronavírus... Acontece o seguinte, outro detalhe que eu não sabia, isso soube há pouco tempo, que 70% da carne consumida na China, e isso é um hábito ancestral, é daquela carne de animais recém-abatidos. Batido de quintal, batido de açougue, de batedourozinho, sem nenhuma fiscalização. Bom, quem é que não viu já nas coisas, aquelas famosas feiras de vende... onde você vende lá... E agora está circulando muito, né? Rato, carne de cachorro, cobra, cachorro, gato. Esses dias não circulou, é uma coisa horrorosa aquilo ali, sem nenhum cuidado.
o que veio aí, certamente, é o foco, é a razão dessa coisa. Bom, então, carne de gado vendida. E agora, por outro lado, um dado importante. Uma empresa chinesa, que eu não me lembro lá a sigla, MZP, uma coisa assim, uma grande, né, comprou a maior distribuidora de carne dos Estados Unidos. A maior, estamos falando em negócio de bilhões. Que foi a maior transação já realizada por uma empresa chinesa com os Estados Unidos. Vê do que nós estamos falando. Isso quando isso? Agora. Não, agora, há pouco tempo. Né? Então, o que eles estão vendo nisso aí? Um negócio de bilhões de dólares. Por outro lado, a JBS, atenção essa, JBS investiu 3 bilhões de dólares na China. Colocou 60 mil postos de venda de carne. Postos de venda de carne, para vender carne resfriada, congelada, com fiscalização. Por que eles estão sentindo isso? Que, fatalmente, essa desorganização, essa carne sem fiscalização, o governo vai acabar com ela. Não é fácil trocar o hábito, né? Trocar cultura. Mas eles vão acabar exigindo que seja carne. E o povo também, né? Na iminência de um vírus, se tem uma carne fiscalizada, com toda a garantia ali, vai passar a comprar. Vai botar 60 mil postos de venda de carne. Então lá é fatal que o governo vai decretar, toda a China ou na Ásia, as mesmas exigências que o Ocidente todo usa, o mundo inteiro usa. Com certeza. A China ainda está numa coisa atrasada que tende a não perdurar, não tem como. Até porque tem duas coisas assim que a gente tem que analisar. Existe uma corrente que diz que o coronavírus, o ebola e outros vírus, até a gripe aviária, até a peste suína africana, tudo foi feito por bomba química dentro de laboratório. Existe essa corrente que diz isso. Mas o que a gente vê na realidade, vamos ser mais consciente, mas claro, aonde? Peste suína africana. Como é que é lá na África? Eu estive lá e cheguei a botar carne de cachorro na boca. O rapaz que estava na minha frente, quando viu a carne, se deu conta pela coloração da carne e gritou para mim, não come. Mas eu senti sim, o gosto, senti o gosto da carne. E eu perguntei por que chamaram o cozinheiro lá, o chefe da cozinha, para ele explicar que carne que era aquilo para mim comer. Isso na África. E aí não houve explicação, o cozinheiro não apareceu, o mestre não apareceu e coisa. Aí num outro lugar que eu fui, tava louco para comer carne, porque a gente tava lá. E aí eu fui comer lá no shopping. E a mulher disse, não, aqui não vamos lá no outro lado, porque aqui pode ser daqueles animais que tem ali nas árvores. E eu quis saber o que era, morcego. Era morcego, os morcegão, aqueles que comem fruta. Bom, então, mas um baita do filé do morcego. É mais ou menos assim, bom, então, essas coisas assim na África. Aí, agora imagina, o Homero estava falando aqui, a saúde pública, comendo rato e coisa lá na China. É evidente que vai ter vírus como esses vírus aí. Então, nós não podemos ficar achando pela corrente que é fabricado no laboratório, vamos dizer assim, como muitos ficam... E vamos dizer assim, não, para aí, é uma questão de limpeza, de higiene, de comer rato, de comer qualquer coisa. Cobra e lagarto, é normal que os vírus vão se mutando e acontece uma coisa dessa, o senhor não acha? Então isso aí, se a OMS, né? Organização Mundial da Saúde, ela deve ter gente que vai exigir isso. E daqui a pouco já estavam, por isso a história dos seus frigoríficos. Eu concordo com o senhor. Claro. Esses caras estão investindo isso já com toda a informação. Lá na frente, olha, vai acontecer isso e isso. Tanto os chineses como até o JBS e deve ter outras empresas. Porque, doutor Adão, fala aqui, qual é a sua ideia sobre isso? Uma OMS não tem que cobrar uma organização daqueles mercados da China lá, embora que fale que o mundo hoje tem tecnologia e poderá ter alimento?
a Organização Mundial da Saúde existe exatamente para isso. Para coordenar nesse setor tudo que diz respeito à humanidade em todos os países. A saúde. Não é isso? Uns atua mais, outros atua menos. Atua mais onde a organização social é maior. Onde a organização social é menor, é muito difícil implantar técnicas, regras de saúde, de tudo isso aí. Eu conheci a China em 1959. Nenhum de vocês era nascido ainda, não? Já era. Nenhum. Felizmente já era. Numa indicação que o Conselho de Estudantes fez para que eu atendesse um convite do governo chinês a estudantes do Brasil inteiro, presidentes da União Estadual de Estudantes, me indicaram e eu fui. Olha, não se recebia correspondência lá com menos de 30 dias. 30 dias. Quando eu estava saindo de lá, recebi correspondência daqui. De lá para cá, vamos falar desses aparelhinhos todos que nós temos no bolso, a gente fala e até botar fora, porque não presta, aí compra outros. Então a evolução foi uma coisa extraordinária, estonteante, que a gente nem se dá conta das dimensões. Porém, o corpo humano, a reprodução humana é muito mais lenta do que as instituições. Do que a tecnologia. E as instituições não evoluem tão rapidamente mais lentas, quanto há necessidade dessa lentidão da reprodução humana. Então há sempre um descompasso. Um parceiro aqui de Alegrete, que é difícil, que foi difícil, eu me lembro quando era prefeito, o Estado queria que a prefeitura controlasse a produção de leite. De que jeito? Se vocês proíbem, nós é que vamos controlar. O poder da polícia vocês têm, não podem passar para nós, então nós não temos como. Nós éramos 70 mil habitantes. Na China já eram, nessa altura, 600 milhões. Hoje é mais que o dobro. Então, se aqui é difícil, e ainda é, fiscalização da carne, por exemplo, que diga o nosso frigorífico aqui, né? Lá com essas 60 cidades maiores que São Paulo, que tem lá, como é que vai se controlar? Então o problema da higiene pública fica muito comprometido. Não é que seja atrasado, é que não adiantou-se tanto, não é? Aqui é a mesma coisa, ontem ainda dizia, tu ouviste eu dizer, nós não podemos ficar pessimistas diante do que precisa se fazer em termos de plano diretor aqui na cidade. Todas as cidades estão com esse problema. Então não é só Alegrete. A humanidade é isso. Aqui na China, em Nova York, Rio de Janeiro, onde quer que seja. Nós temos uma cabeça fantasticamente inteligente, todos. Uns usam mais, outros usam menos. Uns querem desenvolver, sabem que pode desenvolver e desenvolve. Mas a capacidade de fazer fica muito aquém. Esse é o problema da atualidade. Ótimo, doutor Adão. Realmente, assim, antes de nós entrar, Cíntia, qualquer coisa, não nos corta. Tá. Tem mais umas perguntas, doutora Melo. Isso. Bom, eu também queria ver, assim, para nós encerrar a parte da carne ali. O que a gente percebe que tem que acontecer e poderá acontecer? Eu vejo que, com todo mundo envolvido, com um pouco mais de dificuldade ou menos de dificuldade, o coronavírus vão eliminar ele, como eliminaram, eu não lembro, mas acho que foi 2003, 2004, a gripe aviária, depois veio a peste suína, 2008, 2009, e parecia que ia ser uma pantomima, e não houve essa de novo, um pouco mais grave, mas eu acho que o mundo já está preparado para dar o contraveneno para tudo isso e normalizar a situação. Com mais tempo ou menos tempo. Por esses motivos aí que já falamos, parece que essas grandes empresas lá estão maximizando o vírus para assustar mais o povo, para conseguir essas medidas sanitárias. O que é altamente positivo. Porque aí é o seguinte, aí então, mais daqui a um tempo, imagina assim uma cidade, eu fico imaginando, uma cidade lá de 11 milhões
São Paulo são 15, 16 milhões de habitantes, mas tem aqui essa cidade que fecharam, é 11 milhões de habitantes. Imagina a cidade, ninguém está funcionando, as empresas não estão funcionando, os frigoríficos de lá não estão funcionando, o mercado público de lá não está funcionando, e daqui uns dias... medida rigorosa que eles vão acatar. Daqui uns dias vão ter que vir buscar carne aqui, nos Estados Unidos, vão ter que vir buscar arroz, vão ter que vir, porque deve estar tudo meio parado, né, doutor Adão? Então, claro que isso a gente não sabe se vai ter um tempo de 60 dias, 90 dias. Por enquanto está todo mundo. O milho baixou, a soja baixou, está acontecendo ao contrário, porque assusta no primeiro momento. Mas no segundo momento o pessoal vai ter que comer. Me permite acrescentar o seguinte, tal como estás falando, como o Homero já falou, a publicidade em torno disto torna muito mais grave do que na realidade é esse problema de saúde. Maximizando. Uma barbaridade, que a imprensa, não é toda, mas se caracteriza pelo sensacionalismo. E atrás do sensacionalismo está também o poder econômico que tira proveito disso, com a farmacologia, a venda de remédios nas farmácias, etc, etc, etc. O dólar que sobe, que baixa. O dólar que sabe, isso é muito artificial. Eles conduzem para tanto e a lucratividade é imensa. A questão do Deus nos defenda ser qualquer de nós aqui no Brasil, ou mais aqui na nossa América, vítimas disso aí, né? Mas não é tão grave como se indica. E isso já houve N vezes na humanidade. Um infectologista gaúcho ontem ainda falou. Então, eles não têm preocupação maior. Nossos pais, nossos avós viveram a gripe espanhola. A gripe espanhola foi na Primeira Guerra? Foi uma coisa fantástica. E antes houve outras pestes. E depois quantas pestes? Quando assumi a prefeitura, e eu tinha o plano de arborizar a cidade, queria implantar árvores frutíferas, especialmente laranjeira, que é mais fácil, né? Mas não me deixaram plantar um pé por causa do câncer cítrico. Isso, câncer cítrico. Nenhuma laranja. Inclusive, não aqui em Alegrete, mas fizeram em São Paulo, arrasaram laranjais fantásticos. Logo depois não tinha mais nada. A Petro Franco foi assim. A peste suína foi assim. Então, existe muito de... É bom que você esteja falando isso. Brutalidade nisso aí. Não estou pretendendo gerar um clima de desconfiança, viu, minha gente aí de casa? Não. Mas a gente tem que ficar com um pé atrás, porque nós somos vítimas mais do papo furado, violento que está aí na imprensa, na televisão, nas rádios, nos jornais, nas revistas, do que na realidade. Os telejornais começam todo E hoje nem é nos rádios, na imprensa, hoje é no WhatsApp, que a gente nem sabe de onde é que sai. Pior ainda. Sem origem, sem identificação do... Informação sem identificação. Seu Homero, como é que foram os remates e quais as datas dos próximos? Vamos falar então do nosso Alegrete aqui, um pouquinho mais perto que a China. Nós estamos aqui também. O comércio, que é o meu chão aqui, desse gado de reposição, também sofreu o impacto disso aí, né? Eu digo porque não é bom em nenhum ambiente essa insegurança que causou. Quer dizer, o teu produto valia X hoje, vale 40% amanhã. Aí o que queria vender diz, mas vem cá, eu vou vender e será que vai valer mais 40% daqui uns dias? E o que ia comprar diz, mas vem cá, eu vou comprar nesse preço e vai baixar? Então, isso é muito ruim, isso prejudicou muito, muita gente desistiu, diminuiu bastante a oferta, deu uma insegurança, essa é a palavra. O que agora está, acho que, normalizando. Tá? Normalizando, vamos ver a partir como tudo começa depois do carnaval, né? Nós estamos, esse fevereiro, deu o maior feriado local, que é a Semana da Camperiada, e o maior feriado nacional no fim do mês, que é o Carnaval. Então, estamos aí. Vamos passar, então nós vamos tentar fazer ali no... Então... Não, nós vamos tentar fazer ali no intervalo de dia 13, na outra semana. 13 de fevereiro, fazer um único remate em fevereiro, e depois março sim temos uma boa programação, já que eu vou pedir, vou
roubar o tempo desse aqui vendendo meu peixe. Mas em março temos uma programação muito boa, uma feira de boi na primeira semana e na segunda semana um dos maiores leilões que nós vamos fazer aqui, que nós já demos um título, a Copa dos Criadores de Ventre. Depois vou conversar com você. Mas o Mero, fica à vontade, vamos falar sobre esse assunto, sim, é importante, porque é o seguinte, porque é o nosso mercado da carne local. E o produtor tem produtor, bem como o senhor diz, eu próprio teria que ter comprado lá atrás 100, eu tinha lugar para mais 100 vaca com cria. Tu queria comprar antes de subir. Que eu queria comprar, aí subiu, não comprei. Claro, não é o que aconteceu. E tem bastante com todo gente mundo. assim. E é importante dizer o que está para vender, para o nosso comércio local aqui. Não, é bom a gente falar, agora tu te anima a comprar no preço do mercado, porque tu sabe que não vai haver nem... Está estabilizado. Nem queda e nem coisas absurdas. Nós não podemos pensar, porque olha aqui, é aquilo que eu estava dizendo antes, nós estávamos todos na expectativa de um boi a R$6, $1,50. Eu me lembro, há 40, quando começamos o escritório, eu tinha um escritório, Liluca trabalhou comigo, naquele tempo, aquela inflação violenta, dolarizávamos todos os remates, para saber, senão daqui a 60 dias atrás a gente vendeu a tanto, mas o que era isso? Quantos dólares era? Inflação de 30%, 40%? Perdia toda a noção. Então, a gente tinha os governadores de gado, os vendedores. O boi acima de 50 centavos, em torno de 60 centavos. Se baixasse 60 centavos de dólar, estava ruim o preço. Vê quanto era hoje? 13 e pouco. E alguma vez que o dólar chegou o real chegou a $1, eu tive um amigo lá, um amigo que foi candidato a vice-governador, me disse assim, vou vender todo o meu gado. Eu digo, maravilha, para mim é uma beleza, vou fazer um baita remate. Mas eu acho que pensa bem, porque chegou a $1. Era um número histórico. Hoje nós estamos vendendo a 1,5, tia. Então um boi de 500 quilos dá R$3.500. Remunera, o produtor está trabalhando bem, então... Compara o salário mínimo. Vamos olhar, vamos socializar as coisas. E posso ficar meio antipático com o produtor. Claro que os custos, vamos dizer que os custos subiram, mas o boi está. O Mero, deixa que eu tenho aqui. Antes, tu vai procurando teus papéis aí, eu tenho uma pergunta, o pessoal está lá na campanha, seu Mero, doutor Adão, preocupados. Para aí. Viu, Gilberto? Pode falar. Preocupados com essa questão de gripe e tal, aproveitar a sua participação também como médico veterinário sobre sanidade. O pessoal está perguntando quem consome carne de javali, e também se isso aí, como é que fica com a questão da sanidade, né? Na verdade, Cíntia, o javali e capivara. Não, o javali também tem que passar por expressão, é uma carne qualquer outra. Tem pessoas que caçam aqui, vêm caçar, já tem os ambientes frigorificados, os caminhões, né? Me lembro ali na Sabrito, o André Gomes tinha um convênio, uma pessoa lá de Viamão, ele vem aí, abate os javalis, já bota na temperatura adequada e vai lá e passa por fiscalização. É uma carne como qualquer outra. Ela tem que passar por fiscalização. A carne é suína, javali. O cara faz um consumo lá de um animal lá. Dificilmente vai ter algum problema. Né? Qual é a doença que ele poderia ter? Claro que é uma caça, é uma coisa um pouco mais sujeita a ter algum problema. Mais zoonoses, né? Porque tu não sabe o que come, onde é que se alimenta. Tem que ter cuidado. O abate oficial de qualquer animal, qualquer caça tem que passar também. Está previsto na legislação. São 12h32, estamos conversando com Homero Tarragó, médico veterinário leiloeiro, Adão Faraco, advogado, líder político, Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Enquanto o Gilberto procura nos seus alfarrábios alguns números, Mantovani Beuque, o Cidade Rural tem a força de...
Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, 12 horas e 34 minutos. Para quem ligou o rádio agora, a temperatura é de 31 graus na Praça Oswaldo Aranha. Seguimos conversando. Nosso assunto agora sobre o desenvolvimento de Alegrete. Gilberto, tu encontrou os números? Encontrei, Cíntia. Eu tenho aqui na minha agenda, eu tenho um produtor que me perguntou assim: Gilberto, tu inventa na hora, tu sabe, tu tem conhecimento, tu é inteligente? Eu digo, não, eu tenho tudo na agenda. E aí eu prometi para ele que um dia ele vai vir aqui para ver que tá tudo escrito na agenda. Tu tira uma foto e manda no WhatsApp. Então é o seguinte, o orçamento familiar. Mas para escrever isso tudo aqui também precisa inteligência. Não, é que eu vou lá estudar não sabe nem quem escrever. É que eu aprendo assim, ó, eu vou lá, leio com a agenda e o caderno e vou anotando, porque aí eu vou memorizando, porque se eu só ler, eu esqueço. Bom, mas assim, ó, em 74, 75, o orçamento das famílias em relação ao salário mínimo, a um salário mínimo, isso aqui é dados do IBGE. Em 74, 75, a população familiar consumia 34% da renda dela em alimentos. Hoje, 17 e 18, que é os dados de 17 e 18, é consumido 18 só por cento. Isso no alimento. Na habitação, lá em 74, 75, você gastava 30% da renda familiar em habitação. Hoje, 37%. Eu falo hoje é ano 17 e 18. A saúde era 4%, Adão Faraco, lá em 74, 75. Hoje é 8% da renda familiar. Interessante isso. Para a saúde. O transporte, Adão Faraco, você gastava 11%. Hoje, 18%. A educação era 2%. Hoje é 5%. Que cada um da sua renda familiar. Depois os outros gastos, que aí vem celular, aí vem conta d'água, vem outras coisas, era 18%, hoje baixou para 15%. Eu até fiquei surpreso, porque eu achei que agora todo mundo tem 2, 3 celulares, né? Nas famílias, eu até... Mas o telefone era caro. O telefone era caro. Claro. Tu comprava por um monte e outras coisas. Bom, então esse é assim, então a questão do preço, que nesta época lá, era 60 centavos de dólar um quilo de carne. Hoje é R$3. É que nesse intermédio, o custo de todo o Brasil, de logística, o custo é muito alto. Então, facilita, se nós olhar assim, e o salário mínimo, a gente sempre ganha pouco, mas em relação a coisa... Então, assim, o que eu determino na questão do alimento? 34%, então, quer dizer que só sobrava 66% do salário. 34 ia para alimentação lá em 74, sobrava 66. Hoje não, hoje sobra 82% do salário para outros gastos.
alimento baixou bastante. E o custo, e isso aí o Brasil, e isso aí eu estudei isso aqui porque eu fui ler uma outra coisa assim, só para encerrar que nós temos que falar um assunto importante. Não, deixa para outro dia. Que é o crescimento do grão. Nessa época, quanto cresceu o grão? Senão não vai falar. Claro. Vamos seguir o nosso assunto, seu Adão Faraco. Semana passada, nós estivemos conversando com o seu Caruso e também estava presente o José Pedro, falando sobre o plano diretor de desenvolvimento. O plano diretor que há 40 anos foi discutido, se iniciou, o senhor era prefeito do nosso Alegrete. Posso fazer a primeira pergunta para ele, depois tu segue? Adão Faraco, primeiro eu gostaria que o senhor dissesse para nós o que é o plano diretor e para que serve. Bom, tenho a satisfação de estar aqui com vocês atendendo o seu convite. Do Gilberto? Já vai, Homero? Não, ele fica com o microfone. Ele quer trocar com o microfone. Atendendo ao convite do Gilberto, certamente o seu convite também, Cíntia. Agora, quero dizer para você o seguinte, eu não estou aqui como técnico. Cidadão comum, já vivi muito isso, desde o primeiro plano diretor, lá com Valdemar Borges, prefeito. Danilo Landó, alegretense, arquiteto de nome no Rio Grande do Sul, no Brasil, foi o autor do primeiro plano diretor da Alegrete. Ele disciplinava e a gente ficava surpreendido, como eu disse ontem a vocês, pelas limitações que apresentava. Mas eram todas palatáveis. E as pessoas foram se acostumando a atender às exigências do plano diretor da cidade. Esse plano diretor evoluiu muito e de uma forma que eu entendo muito mercantilizada pelos produtores de plano diretor. Viu, Gilberto? Mercantilizado. Mercantilizado, porque o plano diretor que está sendo discutido, agora a revisão que está sendo discutida aqui, é vendida por empresas de fora. Ou não? É vendido. E caro, né? Eu nem sei o valor, mas eu sei que é uma empresa de fora contratada. Carus e uns quantos outros integrantes do conselho do plano diretor, como eu fui também até 2 anos atrás, nós fomos voto vencido na época. Nós entendemos, e continuo eu entendendo, e os outros também, certamente, esse plano diretor tinha que ser revisado por nós mesmos. Gente do Alegrete, tem gente muito competente aqui para isso. Mas entenderam que tinha que ser uma empresa de fora. A empresa de fora, olha o que eu vou lhes dizer e prova, está comendo pelas nossas mãos. E está fazendo... Como é? Sim, eles levam o lucro. Nós vamos fazer o plano diretor, nós vamos discutir o plano diretor e eles vão levar o dinheiro. Exatamente. Exatamente. Tanto é verdade que eles já estão recebendo restrições e não estão conseguindo deixar de levar em conta as restrições que o povo está apresentando. Como, por exemplo, qual é a rua mais próxima daqui? General Cabrita. Não, é a Luiz de Freitas, aqui, logo aqui. Não é essa rua, mas vamos dizer que é essa rua. Do lado de cá, o gabarito é um, do lado de lá, o gabarito é outro. Não pode. Eu estou dando o lado pior que eu já vi. Eles já admitiram que não pode ser assim. Bom, então, quem é que sabe mais que os índios da aldeia? Tinha que ser conosco. E não é responsabilidade dessa administração ou deste prefeito, é que a cidade não aprendeu a fazer exigências da natureza pública. E se nós queremos falar do prefeito, do vereador, do governador, do deputado, nós temos que bater no peito. Porque nós somos culpados de não valorizar a nossa vontade expressa pelo voto. Não é demagogia isso aqui. Eu sei que alguém aí em casa vai dizer isso, esse cara está fazendo demagogia. Não estou. Essa é a realidade que a gente não quer encarar com seriedade. Nós votamos, nós temos que acompanhar o votado. Nós temos que acompanhar a evolução das leis. Eu sei que não é fácil isso.
e sou advogado, e sei pela própria profissão, né? E também, então, não posso exigir que o público simples tenha na cabeça 177 artigos complexos do atual plano diretor. Quer dizer, eu tenho que confiar nas instituições. Para confiar nas instituições, a gente tem que saber também, e as instituições e os técnicos das instituições têm que saber que a gente sabe que eles conhecem mais do que nós. Mas nem por isso podem nos embrulhar ou criar barreiras para a gente não fazer o que pode, o que deve, ou o que pensa que deve ser feito individualmente e coletivamente. A verdade é que a nossa consciência social é muito pequena. Nós somos muito mais críticos do que conscientes. E a gente também tem que bater no peito nisso. Por quê? Afinal, nós todos somos gente de fé e acredito que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos espírito e inteligência. Inteligência para ser desenvolvida e usada. Cérebro igual em todo mundo. Uns desenvolvem, outros não. Só que nós temos que entender que temos que desenvolver essas faculdades mentais e não para negar, mas para produzir melhor. Plano diretor. O que é o plano diretor? Como qualquer outra lei, especialmente no plano civil, é para disciplinar. Olha como eu vou dizer simples a coisa. É para disciplinar o que não está disciplinado. Não é isso, Homero? É para disciplinar o que não está disciplinado. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Por melhor que seja a capacitação técnica de pessoas iguais a nós, nunca vai se dispensar o bom senso. Então, o bom senso regula a lei também, a aplicação da lei. Se o bom senso leva à elaboração de leis, é o mesmo bom senso, porque é o mesmo homem, a mesma mulher, inteligentes que são, que fazem as leis, que põem em execução. O que está acontecendo? Muita exigência. E qual é a consequência? Muita casa clandestina que tem por aí, até nas ruas principais, sem o recuo. E a pessoa briga por meio metro, ou 1 metro, porque vai ter que ceder e lá no pátio, fica o pátio cheio de lixo. Então, por que não vai se ter consciência de que recua um pouquinho, que é para o bem da coletividade, que aumenta dia a dia e precisa de mais espaços nas ruas e nas calçadas? Uma mobilidade maior, que a gente vai precisar com o futuro. Sim. E aí essa mobilidade precisa regulamentar como é as construções e coisa e tal. E até porque tem muita casa que está construída, mas já lá atrás construíram 2 vezes mais aquela casa. E não está regularizado. Por causa dessas leis complicadas. Quer dizer, uma casa com uma planta ali de 3 salas e 1 quarto e um banheiro, daqui a pouco lá atrás já construiu mais o dobro de obra e garagem e não aparece. Os grandes investidores de Alegrete nos dizem com toda clareza e dados concretos, em reuniões públicas, como tu viu e eu vi. É mais fácil construir em Livramento, ou em Santiago, ou em Uruguaiana, e vão construir. Gente de capital aqui vai construir lá e não constrói aqui, porque aqui, muito mais do que o racional, é proibitivo. Não pode ser assim. Então, parece que o que voga é aquela história vulgar que todo mundo conhece. Se posso complicar, por que vou facilitar? A verdade é que isso emperra o desenvolvimento da cidade. Adão Varaco, seguinte, o nosso programa, o senhor que está vindo a primeira vez, ele foi criado com o nome Cidade Rural, porque nós somos uma cidade, a maior cidade rural do estado do Rio Grande do Sul. Então, e nós queremos discutir isso, o desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele numa cidade rural, naturalmente, ele vem dos empreendimentos ligados ao setor rural, ao agro. Então, nós vamos discutir, por isso
cidade rural, para nós discutir da onde vem o desenvolvimento e como será feito e como poderemos fazer o desenvolvimento. Mas tudo isso passa pela cidade. E tudo isso passa por um plano diretor. Por isso o Carus me ligou umas quantas vezes para mim participar. Eu fui, observei, ele veio aqui no programa semana passada, hoje queremos mais outras vezes discutir isso, porque nós temos um objetivo. O programa, então, para o programa acontecer o desenvolvimento com investimento na área rural ou na cidade, que vai ser as pessoas, nós temos um objetivo que é instigar, que é discutir, que é buscar as potencialidades locais. Aonde é que nós vamos investir no rural e vamos desenvolver? Aonde é que nós vamos buscar as pessoas? No primeiro programa que o Homero veio aqui, eu disse, Homero, eu não tenho que ir lá e buscar um especialista de carne lá em São Paulo para vir aqui nos ensinar. Nós temos que pegar o Homero, que tem uma experiência grande para discutir. Tá certo. E o senhor está aqui com essa finalidade também. Porque o senhor é uma mente que tem um conhecimento, que tem condições de nós discutirmos isso. Aí a minha pergunta é a seguinte, que eu entendo, eu não quero discutir a parte técnica, vamos deixar para os técnicos, mas eu quero discutir também a parte natural das coisas acontecerem. A naturalidade, assim, ó, por que onde é que nós vamos deixar a próxima ponte? Eu vejo que a ponte, para nós ter duas pontes, com todo aquele desenvolvimento, foi deixado lá naquele canto, onde era a Cíntia antigamente, que o muro... onde o muro da Unipampa faz um... Daqui a pouco eu vi, no passado, aí, falando que lá ia ser o ginásio de esporte. Bom, o ginásio de esporte pode colocar na Pedreira. Ali é uma rotatória, ou a ponte vai sair por cima da ilha, ou a ponte vai sair atrás do Farroupilha, tem que ter uma segunda ponte, não tem outro lugar. Porque senão uma segunda ponte vai ser do lado da BR-290, pode ser, paralela. Aonde é que nós vamos fazer a segunda? O plano diretor tem que prever isso. Porque senão vem um vereador, um deputado e manda uma emenda e faz um ginásio ali, onde quer para fazer uma rotatória. O senhor está entendendo a minha colocação? Não? Perfeitamente. Olha, em primeiro lugar... E ruas também que fecham, os trilhos que tem ali. Quando é que o plano diretor vai prever isso? Por favor, quando a Cíntia falou advogado e líder político, advogado sim, cidadão comum sim, líder político já passou. Então, estou aqui como gente comum. Acho fantástico, isso é muito melhor. Bueno, mente desenvolvida. Todos nós temos a obrigação de desenvolver a mente. Eu desenvolvi um pouquinho? Pouquinho. Talvez, né? Também. Me botaram no colégio. Me fizeram exigência. Meu pai e minha mãe. Aprendi alguma coisa. Fiz cursos, tal. Tem que saber alguma coisinha. Agora, o pouquinho que a gente sabe, tem a obrigação de transmitir. Fui professor dos 18 aos 78 anos. Acho falta. Não pude continuar porque o MEC exigiu curso de doutorado. Curso de doutorado, para quem tinha 78, que quer, né? Para quem quer fazer carreira e tem que aprender. Eu não quero aprender mais do que já sei, mas não sei tanto que não possa pretender conhecer mais. E isso é da alma humana, do espírito humano, né? Olha, plano diretor, é difícil? É difícil. Tem que haver, não pode deixar de existir. Porque ele disciplina. Eu não posso falar aqui sobre a disciplina, porque senão vamos à meia-noite, né? Mas não é para isso. Agora, a senhora, o senhor que está aí nos ouvindo, e com todo esse espírito crítico próprio da inteligência humana, entenda que a fala, o falar, a comunicação é uma das coisas mais preciosas que tem o ser humano. Então eu estou falando para vocês, desejando que vocês aproveitem o que eu estou dizendo. Como eu aproveito o questionamento que tu me faz e me bota contra a parede aqui, porque eu vou raciocinar e tratar de falar o melhor que posso.
Então, nós temos que pensar coletivamente da melhor maneira possível. Quando pergunta, onde é a segunda ponte? Tem que haver outra ponte? Tem. Por que tem que haver? É só parar ali e olhar. A quantidade de carros e pessoas que andam ali a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de caminhão. E tudo afunilado ali. Quando falam, tem que reforçar essa ponte, fazer outra do lado, mas por favor, não faça outra do lado. Vai continuar afunilado. A outra ponte, nós não estamos em Porto Alegre, nem estamos em Paris, nem estamos em outras cidades, que tem dezenas de pontes nos rios que passam por dentro da cidade. O rio não separa, o rio une. O rio é um anteparo enquanto benefício que ele presta, e a gente passa por cima, pela ponte. Agora vai ver se Porto Alegre tem uma ponte ao lado da outra. Ou Nova York. Ou Resende, aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos que pensar, quando o pessoal faz nova ponte, na direção de Porto Alegre. Mas deixa Porto Alegre, não é na direção da Porto Alegre, é a encantadora Zona Leste que está ali. Junto com essa outra encantadora cidade de Alegrete, que eu me apaixono por ela cada vez mais, é sua gente, seu povo. E a gente tem que derramar essa paixão e se deixar levar pelo gosto da lida social. Então, a segunda ponte tem que ser no mínimo 500, 600 metros para lá, para desafunilar. Foi falado aí, vamos passar por cima da ilha? Não, senhor, não pode. A ilha, lá no meu tempo, nós já consideramos, no meu tempo de prefeito, porque o meu tempo continua até agora, não é? Enquanto a gente é vivo. Pois é, quando eu fui prefeito, a gente declarou aquilo de utilidade pública e preservou. E tem mapas aí na parede. O último que eu vi foi na cidade de Hamburgo, na casa de uma sobrinha minha que mora lá, Hamburgo, na Alemanha. Aqui já não tem mais. Então nós temos que preservar essas coisas. Houve um louco lá que preservou a ilha. Depois veio o Pilar, fez um decreto restritivo, não pode construir lá, não pode. Hoje em dia, todo mundo não, mas tem muita gente de olho na ilha. E não pode esquecer que a ilha, quando levanta a água, toma conta de quase tudo. E aquilo que não é tomado conta pela água, fica separado do resto da cidade. Então aquilo ali é para utilidade pública. É o grande parque da cidade. Será o grande pulmão de uma cidade no futuro, que hoje tem 80, 100 mil e daqui um pouco vai ter 200. Então, aquilo ali tem que ser preservado, não passa por lá. Além do que, do outro lado, de tal forma baixa a planície ali, que o custo do aterro é mais caro do que a ponte, pela extensão até pegar terra firme. Lá então, perto, isso o senhor fala lá no Passo Novo, perto do CTG lá. Seja no Passo Novo, seja aqui na Nossa Senhora do Carmo. Ou seja, na Barão do Amazonas. Ou do Amazonas, não, do Cerro Largo. Isso. Né? Agora, se tu pensa em Maris de Barros, por exemplo, é uma passada direta para lá. Tem que desapropriar? Tem. Mas sem pagar preço justo. Eu fiz N desapropriações e não dei encrenca com ninguém. Mas assim, voltando para o plano diretor, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós discutimos, que eu fiz parte para discutir 1, 2, 3 vezes, depois eu acabei não indo mais por outras razões, mas quando eu fiz parte do Conselho de Desenvolvimento, que estava saindo aí o negócio da Unipampa, foi deixar daquele canto que todo mundo vê ali, que queriam botar, até a Cleni agora há pouco, e é isso que eu quero fazer o plano diretor, até a falecida Cleni, estava fazendo um projeto de uma nova rodoviária, aonde ali diziam que ia ser um ginásio de esporte. Mas a gente olhando ali, pela localização da ponte, aí seria a rotatória,
para vir uma ponte e sair ali perto do Farroupilha, por aí que o senhor está dizendo, pela Marisa. Não é por ali que o senhor está mais ou menos achando que naquela altura. Naquela altura, é por aí. Sem prejudicar o centro. Sem prejudicar o centro. Ou atrás do Farroupilha, é por essa altura ali. Nem o campo de futebol. Então ali já tem um quadrado, depois da Unipampa, que dá uma rotatória. Aí o que o plano diretor tem que contemplar? Tem que contemplar isso, porque senão chega o Gilberto de prefeito e resolve botar qualquer coisa ali. E isso acontece. E isso acontece. E é nisso, Cíntia, que nós temos que discutir o plano diretor numa visão mais ampla. Para tudo. Para tudo. Tem que abrir jogo. Tem que abrir jogo. Para não chegar uma pessoa e chegar um prefeito aí e daqui a pouco botar um muro ali. Tem que fazer uma previsão. Uma previsão mais. E aí, para não falar do tempo, Alegrete, eu vi muita coisa nesses 50 anos. Eu saí de ontem lá do plano da discussão ontem com o seguinte pensamento. Há 45 anos atrás nós já discutimos